queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo. E o devocional Palavras de Vida tem uma mensagem de Deus no seu coração. Nós vamos falar hoje em Marcos capítulo 11, versículo 24. Diz assim: tudo que pedires em oração, crede que o tendes recebido e tê-lo-eis. Quando meu filho tinha uns 10 anos, a avó prometeu-lhe um álbum de selos de Natal. Chegou o Natal, mas nada do álbum e nenhuma linha da vovó. Contudo, o assunto não foi comentado. Mas quando os amiguinhos vieram ver seus presentes, fiquei surpresa. Depois de ter enumerado os vários presentes recebidos, ele acrescentou: é um álbum de selos da vovó. Depois de ouvir isso, por diversas vezes, chamei-o e disse-lhe: mas Jorginho, você não recebeu o álbum? Por que está falando assim? Houve um olhar de surpresa em seu rosto, como se estivesse achando estranho que eu lhe disse aquela pergunta. E respondeu: bem, mamãe, mas se a vovó disse que manda, é a mesma coisa. Eu não tive o que dizer. Passou-se um mês e nada se ouviu do álbum. Um dia, finalmente, pensando em meu coração por que o álbum não teria vindo, eu lhe disse, para provar sua fé: Jorginho, eu acho que a vovó se esqueceu da promessa. Não, mamãe, disse ele com firmeza, não esqueceu não. Olhei para a carinha confiante que por um momento ficou séria e grave, como se ele estivesse considerando no íntimo a possibilidade do que eu havia sugerido. A seguir, seu rosto iluminou-se e ele me disse: mamãe, será que não seria bom eu escrever para a vovó agradecendo algo? Não sei, respondi. Pode escrever. Uma rica verdade espiritual começou a raiar no meu horizonte. Em poucos minutos, uma cartinha estava pronta e encaminhada ao correio. E lá foi ele, assoviando confiante da vovó. Poucos dias depois, chegou uma carta dizendo: querido Jorginho, não me esqueci da promessa. Procurei um álbum como você queria, mas não o encontrei. Então, encomendei um de Nova York, mas só chegou depois do Natal. E ainda não era como você queria. Já pedi outro, mas como ainda não chegou, mando-lhe agora o dinheiro para comprar um aí. Com amor, a vovó. Enquanto lia a carta, estampava no rosto um ar de vitória. Está vendo, mamãe? Eu não lhe disse? E essa frase saía do fundo de um coração que não duvidara e que em esperança crera contra a esperança que o álbum viria. Enquanto ele confiava, a vovó trabalhava e no tempo próprio a fé tornou-se vista. É tão próprio de nós, seres humanos, queremos ver imediatamente a resposta de Deus quando agimos baseados nas suas promessas. Mas o Salvador disse a Tomé e a todos que com ele também duvidavam: bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa fé que não vê. É essa fé sobrenatural que consiste em acreditar e acreditar. Não existe outro caminho a não ser crer num Deus provedor, Pai, que você já experimentou dele. Quem já experimentou de Deus sabe que não só ele existe, como sabe dos pormenores, do que ele gosta, do que ele sabe fazer e do que ele é capaz e fiel de fazer. Essa história para nós, ela relata exatamente de um neto que confiava e sabia do caráter, dos atributos, daquele carinho, da generosidade, da intimidade que a avó realmente prometeu e haveria cumprir. Ele sabia que isso fazia parte do caráter dela. E uma coisa, quando você prometeu uma coisa para uma criança, cumpra, porque senão ela vai cobrar todo dia. A mentalidade de uma criança é como se você falasse assim: olha, eu vou te dar algo depois de amanhã.
quando chegar daqui uns 20 minutos, ele já fica assim, nossa, chegou já depois da manhã? Cadê? Porque a mentalidade, né, pela psicologia, é um pouco mais rápida. A criança parece que ela não tem noção de tempo, então ela quer mais rápido. Imagine uma criança que a avó prometeu algo e chegou a data e não chegou, né? Aquilo que ela esperava. E então, essa criança, ela só tinha uma promessa. Nós não temos nada na vida. Você não tem dinheiro, você não tem carro, você não tem bens, você não é nada, é teu. Você só tem uma promessa. E a promessa de Deus é que você seria peregrino aqui, em terra estranha, e que de alguma maneira a promessa dele é que ele estaria com você, porque o que ele prometeu para você é: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o que vos tenho preparado desde a fundação dos séculos. Então, o que Deus te prometeu por herança está reservado, guardado nos céus. Aqui nós estamos de passagem, mas o Eterno, ele é tão bondoso, Pai, que ele prometeu cuidar de nós. Ele não disse que você deveria ser bombardeado, destruído todo dia, e não, existe um conjunto de coisas que vão alimentando essa promessa. E uma das coisas é essa fé que ele coloca dentro do nosso coração. O nosso coração, sem a fé, sem a promessa, ele se torna ansioso. E aí que não adianta você tomar remédio, não adianta você ficar tentando buscar vários tipos de terapias, se lá dentro você não tem uma fé que descansa, uma fé que sabe em quem você confia, em quem você depositou sua esperança. E Ele é fiel para dar o que Ele prometeu. E qual é a promessa que Ele deu? Ele não disse que você não teria nenhum tipo de problema. Ele não disse que você não passaria por tribulação. Não. Ele disse que estaria convosco. Qual é o momento da sua vida em que Deus não esteve presente? Às vezes até aquele momento mais difícil. O momento em que você poderia dizer: olha, eu não estou vendo Deus. Ele está te carregando no colo. O momento em que você pode dizer: cadê Deus? Por que Deus se cala quando nós mais precisamos dele? É porque o silêncio dele vai acalmar exatamente a tempestade que está dentro de você, né, pulsando para tentar buscar respostas. E às vezes, quando você não busca uma resposta de Deus, você vai tentar buscar outros caminhos. Quando você está inquieto, muitas vezes as pessoas vão para uma fuga, uma bebida, um cigarro para acalmar, alguma outra coisa para que de alguma maneira a alma acalme, e não existe coisa melhor do que descansar pela fé nele. É Ele que nos dá a condição de esperar, é Ele que nos dá a condição de estar atento ao que está fazendo, porque a promessa de Deus é fiel e ela vai se cumprindo, e você pode descansar nas suas promessas. Ele prometeu cuidar de você, Ele prometeu estar com você, Ele prometeu ouvir suas orações, mas Ele não disse que te daria tudo o que você pediu. Ele disse que, segundo a promessa dele, tudo que você pede na oração, segundo a sua vontade, Ele realmente te dará. E aí já é uma sintonia entre um pai e um filho que sabe o que quer. Não é aquele filho pedinte que de alguma maneira vai pedir: vai, mamãe, eu quero isso, papai, eu quero isso. Não. É aquele filho que, no fundo, ele sabe o que realmente pedir dentro da vontade do Pai. E quando você se alinha com Ele, você não pede fora do que a promessa de Deus te deu. A promessa de Deus está sobre a sua vida. Peça. Faça com que, de alguma maneira, a promessa de Deus venha valer a pena para você. Nós vamos orar. Nós vamos pedir que essa promessa de Deus, ela realce o que de melhor você tem, que é a sua fé. Porque aí, então, você vai saber discernir todas as promessas, ainda que alguém fale que está demorando, ainda que alguém fale que você não tem sentido, ainda que alguém te provoque para que você fique mais ansioso, a promessa de Deus, a fé, vai esperar. Repouse na fé que descansa, na fé que sabe que o Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas a você. Nós vamos orar. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor e saber que o Senhor é esse Deus incrível, tremendo, que está pronto para poder revelar os seus segredos, o seu amor e o seu carinho para nós.
Nós cremos de um Deus que consiste exatamente em abençoar os seus filhos e saber dos pormenores. E o Senhor não demora, o Senhor capricha, o Senhor sabe do que nós precisamos. Em momento algum quer que a nossa fé venha titubear, mas quer que exatamente a nossa fé fique firme e sabendo quem é o Senhor, quem é que fez a promessa. E o Senhor é fiel para cumprir muito mais em nós e receber. Por isso nós agradecemos, Senhor, por saber que o Senhor é esse Deus poderoso e tremendo que estará fazendo acima do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor faz mais e é por isso que nós nos descansamos da Tua graça, no Teu amor e na fé que nos faz repousar seguro, saber em quem nós confiamos. Confiamos em um Deus provedor e também confiamos em um Deus que cuida e que faz promessas aos seus filhos porque ama. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sou o pastor Eliseu Jorge e o Devocional Palavras de Vida tem sempre essa palavra de fé, de amor, de esperança para você, que você compartilhe essa mensagem mais vezes, para mais pessoas, para que de alguma maneira mais pessoas sejam tocadas e abençoadas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.